Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja. Sola Escritura é um dos conceitos basilares. Somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de fé e prática, Escritura Sagrada. Qualquer outra coisa que entre no seu lugar deve ser rejeitada. Qualquer documento, por mais importante histórico que seja, não pode tomar o lugar da Escritura Sagrada. Qualquer outro documento precisa apontar para ela e não pode nos levar a nenhuma outra interpretação que seja adversa àquela que está nas páginas da Escritura Sagrada. O problema é quando nós absorvemos isso enquanto conceito, estudamos, guardamos tudo, memorizamos tudo que devemos fazer, mas na hora de praticar não praticamos. Essa é uma problemática que se abate sobre nós e eu gostaria de, em primeiro lugar, tranquilizar a você, dizendo que se você já fez isso, como todos nós fazemos eventualmente, é por uma só razão: nós ainda estamos trafegando aqui por essa terra de peregrinação e nós temos os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados. O que nós não podemos fazer é consolidar esses pecados, esse afastamento da Escritura como a prática da nossa vida. E toda vez que nós percebermos que estamos fazendo algo diferente, precisamos parar, nos arrepender e voltar para o lugar de onde não deveríamos ter saído, que é a base da Escritura e somente da Escritura. Nós de tradição reformada, com suas várias matizes da tradição reformada, somos cristãos credais e confessionais. Nós precisamos ter os nossos documentos que nos ajudam a margear o nosso caminho para não sairmos do solo seguro da Escritura. Então é como se nós tivéssemos uma rua, uma estrada, com os meio-fios de ambos os lados. Esses são os nossos credos, as nossas confissões, os nossos documentos históricos. E todas as vezes que nós nos desviamos demais, esses documentos nos empurram de volta para o caminho seguro, que é a Escritura. Essas são as finalidades básicas dos nossos documentos. Pois bem, 1 Pedro 3,15, o texto de abertura, nos diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E com a abertura baseada nesse versículo, eu gostaria de dizer que, uma vez que nós vamos falar a respeito da base da Escritura, nós estamos vivendo de fato com base na Escritura Sagrada. É inevitável que alguns dos recursos que eu venho utilizar hoje tangenciem um discurso um pouco apologético, mas a finalidade não é apologética, a finalidade é responder aquela pergunta. Mas se você perceber alguma coisa assim, não me acuse depois de sair do caminho, eu apenas estou usando algumas ferramentas. Meus irmãos, a nossa fé modela a nossa visão de mundo. Aquilo em que baseamos a nossa crença nos permite ver o mundo desta ou daquela forma. Se você é um cristão, você enxerga o mundo como cristão. Se você afunila um pouco mais e é um cristão protestante, você enxerga como cristão protestante. Se você é um cristão protestante, dentro da tradição reformada, você afunilou um pouco mais. Então, a nossa visão ampla e profunda da fé que nós precisamos ter, totalmente consolidada na Escritura, é exatamente a visão que nós teremos a respeito do mundo. E embora não seja do interesse imediato desta manhã entrar em questões muito particulares, mas, por exemplo, quando você se depara com questões que talvez sejam inéditas para você na sua história pessoal, você precisa parar tudo, voltar para a Escritura, colocar as lentes da Escritura e enxergar o mundo. Como é que a Escritura me permite observar e responder a essa nova demanda? Tá bom? Questões mais contemporâneas, como o aborto. Como é que eu enxergo o aborto? Põe os óculos da Escritura e, embora você não vá ver Paulo, Pedro, Tiago discutindo a respeito da liberdade individual quanto ao aborto, você vai descobrir na Escritura Sagrada princípios pelos quais nós regemos a nossa vida e pelos quais nos colocamos diante do mundo.
e das suas demandas. E é assim que nós vivemos. Quanto mais ampla e profunda a nossa fé, totalmente pautada na Escritura, mais habilidades teremos da parte de Deus e com a ajuda do Espírito Santo para responder às constantes demandas do mundo, que são camaleônicas, elas se transformam com o andar da história, e nós precisamos constantemente voltar à Escritura para ganhar novas respostas para as novas demandas. Os princípios das demandas nem sempre são novos, mas as peculiaridades, via de regra, o são. E nós precisamos, então, nos colocar de forma sólida sobre a nossa base, que é a Escritura, que nos dá toda a ferramenta necessária para as respostas. É interessante ouvirmos também que nós temos, quando olhamos para a nossa fé, para a sua profundidade, para a sua base, nós podemos ter apreciações e oposições. Nem toda apreciação está necessariamente dentro do nosso rebanho, da nossa comunhão, e nem toda oposição necessariamente vem de fora. Então, nós temos que estar totalmente focados na verdade da Escritura, inclusive para identificarmos o que é apreciação, o que é oposição, com relação à interpretação da Escritura que nós temos, para que a nossa vida responda, antes de mais nada, ao próprio Senhor e em seguida à comunhão dos santos onde nós estamos. E com isso, nós podemos mensurar, e aqui vai apenas uma palavra introdutória, que as oposições externas muitas vezes são teológicas, outras tantas são conceituais, muitas vezes são sociais, sociológicas, e nós devemos sim estar preparados para a resposta a essas questões que são de oposição externa, por exemplo. As pessoas se veem na liberdade lá de fora de dizer para mim, usando teologias, que a minha teologia está errada. Isso não é pertinente nem mesmo numa razão filosófica, quanto mais numa razão de fé, não é? Mas nós também podemos enfrentar oposições internas em termos de corpo de Cristo. Nós podemos ter oposição interna, que também pode ser teológica, também pode ser conceitual e pode ser também espiritual, tanto na interna quanto na externa. E nós temos que estar preparados para responder a tudo isso com base na Escritura. Vale um adendo: nem tudo que é oposição no sentido de divergência é adversidade. Eu posso ter diferenças de opinião em áreas periféricas, que não sejam as áreas centrais da vida cristã, e isso não vai fazer qualquer mal e não vai nos impedir de ser irmãos. Uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre quando nos deparamos com um irmão que pensa diferente de nós em algumas áreas é: será que eu vou me encontrar com ele lá na glória? E se nada naquele irmão depuser contra a eternidade, vale a pena nós passarmos por cima das questões miúdas e abraçarmos o irmão para continuarmos andando bem no corpo. Infelizmente, essa abertura de achego, de aconchego no reino, nem sempre nós vemos. Por isso que às vezes ligeiras distâncias de interpretação se transformam em quase inimizades dentro do corpo. E isso não é devido pelo que nós entendemos na Escritura. Podemos até mesmo dizer, defender e até repreender, se for o caso. Mas se estivermos todos dentro do mesmo corpo, é para continuarmos andando dentro do mesmo corpo, tá bom? Em direção à mesma glória eterna. Pois bem, o que eu posso entender por viver de acordo com a Escritura? Se eu quero uma resposta para a pergunta, nós vivemos de acordo com a Escritura, eu então preciso começar a entender o que é viver de acordo com a Escritura. E nesta manhã a minha intenção não é tanto a questão mais técnica, mais acadêmica, mas é conversar com os irmãos a respeito de algo que seja mais prático, mais do nosso dia a dia, partindo do princípio que nós todos cremos na inerrância da Escritura. Eu espero que você creia. Se você não crer, essa é uma boa manhã para você sair crendo. Eu espero que você creia na suficiência da Escritura. E se ainda não pensou nisso, pense nesta manhã e saia crendo. A Escritura também é totalmente necessária. Ela não é apenas inerrante e suficiente, ela é necessária.
E se você nunca pensou a partir desse ponto de vista, pense seriamente nesta manhã, peça ajuda do Espírito Santo, porque ela é totalmente necessária para a nossa vida. Enfim, a Escritura Sagrada é o nosso lumiar, é por onde nós seguimos. Ela é a lâmpada para os nossos pés, e eu parto do princípio que todo mundo aqui já internalizou isso, e nós já estamos andando a partir daí. Pois bem, a conexão entre sola Escritura e aquelas tangências da apologética que eu falei, na verdade nos dá um meio de aferição para nós sabermos se nós estamos de acordo com a Escritura. Então, qualquer ferramenta que eu utilizar a respeito de apologética vai ser para isso, para nos ajudar a ver se nós estamos por dentro de um conceito concreto e, de fato, bíblico, bibliocêntrico daquilo que é o nosso caminho. Por causa disso, nós precisamos nos lembrar que a verdade é transmitida. E a Escritura Sagrada, o livro que nós, graças ao Senhor, temos liberdade aqui para usar, ele é transmitido. E na transmissão do texto sagrado para nós, existe a preservação da verdade. Então, quando nós olhamos para o texto da Escritura Sagrada e vemos que ele é totalmente inerrante, por exemplo, absolutamente relevante para a nossa vida, nós entendemos que a verdade nos foi transmitida por causa da graça do Senhor que a preservou até nós. Então, quando nós chegamos à nossa história de vida, nossa história individual, nós chegamos aqui e encontramos para nós a verdade diante de nós. Essa verdade foi transmitida e preservada por causa da ação, da misericórdia e da graça do Senhor, que pensava em mim e em você, pensava nos seus eleitos ao longo da história, e para eles a sua palavra é pregada. Nós precisamos ouvir a voz do pastor, porque ouvindo a voz do pastor, nós a reconhecemos e o seguimos ao pastor. E é assim que, via de regra, nós ouvimos o chamado do pastor. É pela exposição da palavra. Essa palavra é a verdade. E essa verdade é transmitida de tal forma que ela gere em nós uma substância tal que nos permita combater a mentira que se levanta contra a verdade ao longo do tempo. Uma das possibilidades de termos mentiras se levantando contra a verdade é aquele conjunto de oposições externas. Uma outra possibilidade é aquele conjunto de oposições internas. E nós precisamos estar totalmente baseados nas Escrituras para nós sabermos o que é devido, o que não é devido, o que é verdade e o que é mentira. E nós que recebemos a verdade de forma expressa, e graças a Deus também impressa, do nosso Deus, nós então somos não apenas seguidores, mas de certa forma também somos os guardas, aqueles que precisam preservar a verdade diante do mundo que nos cerca e enquanto trafegamos em nossa peregrinação por este mundo. Ela é a nossa base que nós devemos passar, é como um bastão que passamos para as gerações seguintes, como a Igreja do Senhor tem feito ao longo desses 2000 e poucos anos, e terá que fazer até que o Senhor chame a sua igreja de volta. Então, esse é o nosso papel. Bom, nós temos uma defesa de forma cristã de viver a vida, de enxergar a Escritura, de viver a vida a partir daquilo que enxergamos na Escritura, em contraste com todas as demais formas. Não há uma só forma que possa se equiparar à forma de vida que nós temos a partir da Escritura Sagrada. Então, se eu quero responder, é possível viver de acordo com a Escritura? Sim, contanto que eu não viva com base em mais nada. A Escritura não se permite ladear por nenhuma outra coisa que não seja ela própria para nos dar a determinação dos passos seguintes da nossa vida. Então a primeira coisa é essa: eu não posso ter outras linhas de informação a partir de Deus que não seja a própria Escritura. Nós podemos ter os documentos que apontem para ela, mas nada que seja tanto quanto ela. Nenhuma outra forma serve, exatamente porque em algum ponto ela vai ser adversa à Escritura. Porque tudo mais que nós temos é fruto da nossa razão, é fruto do nosso intelecto, da nossa cognição, e por isso
não vai ser suficientemente perfeito para se igualar à Escritura. A palavra de Deus é apenas essa. Pois bem, nós temos que nos defender de acusações contra nós e as nossas ideias, e se nós estamos com a Escritura no nosso coração, de forma ávida, sólida, nós vamos conseguir fazer isso. Aqui, na defesa da cosmovisão, ou seja, a forma como eu vejo o mundo a partir da Escritura, é que surge de forma prática o grande valor do sola Escritura. Todo esse preâmbulo foi para dizer, se eu não tiver entranhado em mim o princípio do sola Escritura, eu posso claudicar na minha caminhada e posso ter problemas de compreensão, de vida cristã, de santidade, uma série de problemas que eu posso ter na minha jornada cristã, e com isso eu posso me irmanar a determinados princípios mundanos que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Para que eu não faça isso, eu preciso estar totalmente e substancialmente aposto à Escritura Sagrada. Aqui entra o grande valor do sola Escritura. Alan Myatt, num dos seus textos, que não é aquele da teologia sistemática, que ele escreveu junto com Franklin, ele diz assim, depois da pregação de Paulo em Atos 17, houve 3 reações. Algumas pessoas riram, outras disseram que gostariam de ouvir Paulo de novo num outro dia, e algumas aceitaram o Evangelho. E ele continua falando a respeito do fato de que a Escritura não só nos chama, como ao longo da caminhada fortalece a vida espiritual do crente e lhe dá respostas não só espirituais, porém também racionais e práticas. Nós temos todas as respostas de que precisamos. E nós temos que estar totalmente focados nas respostas dos pressupostos bíblicos para entender o que é viver de acordo com a Escritura nos dias de hoje. Nós precisamos, então, com base nesse chamado que a Escritura nos faz, distinguir entre saber e demonstrar a verdade da nossa fé a partir de uma vida pautada na Escritura. E nós voltamos para aquela velha máxima que vocês ouvem dos seus pastores de vez em quando. Às vezes é melhor falar menos e ser mais, testemunhar mais, viver mais como um verdadeiro cristão. Por que isso? Porque numa primeira observação, muitas vezes se presta mais atenção no que nós somos de fato, como expressão da nossa vida diária, do que aquilo que nós temos oportunidade de falar. E muitas vezes você sequer tem a oportunidade de falar, mas viva, e alguma coisa vai acontecer. Não basta apenas, a pregação não é aquela apenas, mas essa é uma forma interessantíssima que a Escritura aponta para nós, e que nós podemos viver. E isso, daí vem a importância entre o saber e o demonstrar a verdade na nossa própria vida. Ou seja, nós precisamos aprender por um lado, e daí vem o saber, e precisamos viver do outro, e daí vem o demonstrar. Saber e viver. Saber e demonstrar. Aprender e viver. Nós precisamos andar de forma constante sobre essas duas ambiências. O saber não se extingue, nós precisamos aprender sempre. E o demonstrar tampouco. Nós temos que viver todos os dias como verdadeiros filhos de Deus. A Escritura Sagrada, portanto, aquela que é a nossa base, ela é totalmente autêntica. Os evangelhos são autênticos. A Escritura é autêntica. As suas evidências externas e internas nos mostram que o texto do evangelho é totalmente autêntico. Bem como o texto da palavra de Deus é totalmente puro. Não há impurezas no texto da Escritura. E o texto da Escritura é totalmente digno de crédito. Então, se você parte do princípio que a Escritura Sagrada é autêntica, é pura e é digna de crédito, nós já partimos do pressuposto que não temos por que desconfiar dela. Ao mesmo tempo, os autores sagrados, aqueles que escreveram esse texto com essas características, por inspiração direta do nosso Senhor, Espírito Santo, eles não eram nem farsantes e eles tampouco eram enganadores, eles não eram mentirosos. Eles não eram pessoas que apareceram na história movidos por alguma má intenção, simplesmente para enganar gente pelos próximos 2000 e poucos anos. Eles foram pessoas levadas pelo próprio poder do Senhor a deixar registrado aquilo que hoje para nós é a base da nossa fé.
E se não bastasse nós sabermos o que é a Escritura Sagrada e o que eram os autores sagrados, nós temos que ver também a história do início da igreja, porque os fatos do cristianismo primitivo depunham a favor, testemunhavam a favor disso que nós hoje sabemos pela história. Eles sabiam disso de forma muito fresca, muito tenra. Eles tinham acabado de vivenciar algumas coisas que nós hoje conhecemos pelo relato da própria Escritura e algumas vezes até da própria história comum. Mas o que nós temos então é a Escritura Sagrada, que ganha um valor primaz sobre a nossa vida a partir da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, nós pegamos esse livro, nós sabemos que é tudo isso, é digno de confiança, não tem erro, é puro. Os autores foram, de fato, pessoas trazidas por inspiração do Espírito Santo. Esse texto, quando lido por nós, ele vem com a iluminação do Espírito Santo e é capaz de gerar em nós tudo aquilo que o Senhor quer gerar em nós. Ou seja, nós vamos andar de acordo com o andamento que Deus quer para a nossa vida a partir da iluminação do Espírito Santo. Uma vez o Espírito Santo nos iluminando a Escritura Sagrada para o nosso coração, nós teremos o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade nos enche, nos transborda o ser a partir daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Porque, meus irmãos, se alguém ler esse livro sem o Espírito Santo iluminar, será algo bonito, talvez, poético, mas talvez não lhe signifique nada em termos de revelação do Senhor. O Senhor, nosso Deus, através do Deus Espírito Santo, precisa nos falar o que Ele quer falar aqui dentro. E algo sai do além do que está impresso e vem de espírito a espírito e nos fala. Essa é a ação do Espírito no ato iluminador. Então nós conhecemos a verdade, e quando conhecemos a verdade, novamente com a ajuda do mesmo Espírito Santo, nós conseguimos viver segundo a Escritura. Nós conhecemos a verdade com a ajuda, com a iluminação do Espírito Santo, e uma vez conhecendo a verdade, nós conseguimos viver a verdade por causa do mesmo Espírito Santo. Ele então completa essa obra de nos tornar a Escritura não apenas algo conhecido e como fonte de conhecimento, mas também como fonte de vida. Nós passamos a viver com base nela, porque o mesmo Espírito Santo que nos ajuda a viver nela, com base nela, foi aquele que nos ensinou o que ela queria nos dizer e nos transformou a partir dela. Então, esse conhecimento gera vida, e é aí que nós temos que estar. O conhecimento, no entanto, pode ser variável. Você pode ter um irmão que seja de uma linha um pouco para cá, um pouco para lá, mas a pergunta que nós temos que fazer é: ele está vivendo com base na Escritura? Sim. Ele tem discrepâncias com respeito à centralidade? É Cristo que está ali no centro? É a Escritura que é a base? Não, ele está ali direitinho. Ele tem as bases da fé cristã sobre a sua vida? Sim. Aqueles elementos basilares da fé cristã são o que nos trazem a união, que essa ação em unidade, ela sim é invariável. Nós temos a variabilidade a partir de escolas de pensamento, escolas teológicas, contanto que elas se mantenham firmes na centralidade do Evangelho. Se alguém, mesmo com a plaquinha de igreja lá fora, não vive com base na centralidade do Evangelho, não é nosso irmão. É simples assim. Isso também é viver de acordo com a Escritura. É saber identificar quem é e quem não é. Não precisa você jogar bomba em ninguém, não faça isso. Se você disser que eu mandei fazer isso, eu nego, porque não é isso mesmo. Não vamos nos tornar inimigos dos nossos adversários de fé. No entanto, eles não são para comungar ao redor da mesa conosco, por exemplo, porque eles creem numa outra coisa, numa outra expressão de fé. É isso que nós estamos falando. Nós podemos ter variáveis, mas na nossa condução de pensamento com relação a tudo que é tangencial. Mas nós temos que ter uma ação em unidade de tudo aquilo que é central. E todo cristão salvo no mundo inteiro vai viver em unidade com respeito a tudo aquilo que é central. Você sai daqui, vai assistir um culto lá no Japão,
Se você for para uma igreja verdadeiramente cristã, você vai ver uma liturgia diferente, língua diferente, tudo diferente, mas você vai identificar que a centralidade do Evangelho está lá e eles são seus irmãos. É assim que nós funcionamos. É possível, portanto, viver de acordo com a Escritura? A vida cristã somente com fé, cristocêntrica e base absoluta na Escritura. Nós, portanto, não temos várias verdades. Nós temos uma só verdade, que é aquela centralidade do Evangelho, sobre a qual eu falei. Algo que se oponha a essa verdade é aquilo que talvez nós podemos entender como sendo a expressão de Paulo a respeito das vãs filosofias, que, diferentemente do que alguns podem pensar, Paulo ali não está condenando a filosofia como cadeira de pensamento, ele está condenando as vãs filosofias. Tá? Por exemplo, você pode condenar uma teologia espúria. Com isso você não condenou a teologia, você só condenou a ala espúria da teologia, uma má expressão. E o apóstolo Paulo também me parece fazer esse tipo de análise, de seccionamento, dizendo que as filosofias que se levantam em oposição à fé cristã, essas sim são as vãs filosofias. E parece-me que é isso também que Calvino entende, uma vez que ele interpreta que Paulo diz que as vãs filosofias são aquelas que tiram Cristo do centro da narrativa e da vida humana. Então, nesse sentido, isso está no texto das Institutas, ele fala, no livro 2, se não me falha a memória, eu precisaria ver agora qual o capítulo, mas ele coloca como sendo um falar de Paulo na seguinte direção: se a filosofia tira Cristo, ela se torna uma vã filosofia, resumindo o que ele teria dito. E me parece que essa é a melhor resultante. Ou seja, se nós temos qualquer forma de pensamento não cristã e que insista em tirar Cristo do centro, nós voltamos para aquela oposição externa. Mas se nós também tivermos qualquer forma de pensamento dita cristã, que de alguma forma insista em tirar Cristo do centro, ela também é vã filosofia. E nós temos várias correntes ditas teológicas, ditas cristãs, que insistem há décadas, algumas há mais de séculos, e algumas desde o início da igreja cristã, e que estão por aí hoje. Elas fazem moda, conseguem gente, enchem templos, fazem discípulos, e enfim, há muita gente que se apega a filosofias, e muitas vezes em caráter interno, que insistem em retirar Cristo do centro de tudo. Isso leva a igreja a uma secularização, e o nosso coração também, a se apegar ao que está no mundo, a se apegar ao que não é cristão, porque se nós tiramos Cristo, nós criamos um vácuo. Alguns autores falam bastante disso. Se nós tiramos Cristo do centro, aquele hiato que se cria vai ter que ser preenchido por alguma coisa. E quando nós insistimos em retirar Cristo do centro, do âmago da fé, lá no fundo o que nós queremos é tornar um diálogo com o mundo que seja mais próximo do que aquilo que a Bíblia nos orienta. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que nós somos embaixadores de Cristo. E não vou falar dessa história toda, não sei nem se já falei aqui da outra vez, mas é algo que me chama muito a atenção, que era o embaixador no tempo de Paulo, que não é o embaixador do Itamaraty, das missões diplomáticas dos nossos dias, que se preocupam em negociar, em ver boas resultantes para ambos os lados. Então, se você hoje me investe como embaixador da Manhã Teológica, e eu estou com esse espírito moderno, eu vou para as outras conferências, por exemplo, tentar dialogar e nos igualar às demais, para que nós tenhamos uma boa convivência, para que tenhamos bom mercado, para que tenhamos boa relação entre os países, enfim. O embaixador daquele tempo era alguém que dava um ultimato. Ele vinha junto com as forças romanas e ele ia à frente com o emissário do general que estava lá esperando, e ele levava o comunicado do general, e o ultimato era: ou você se rende e vive,
ou você luta e morre. É simples desse jeito. E quando Paulo nos diz assim, nós somos embaixadores de Cristo, a igreja do Senhor tem um papel que é aquele que Paulo, na sua cultura, vamos lembrar, irmãos, que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, não era um médium, tá? Ele tinha o seu conhecimento de mundo também. E Paulo usa o seu conhecimento de mundo para nos dar essa informação. E ele, quando fala que nós somos embaixadores, é claro que ele está se referindo ao conhecimento de mundo dele, não do nosso. Ele foi sincrônico e não anacrônico. Então, qual é o papel da igreja? É fazer o mesmo papel daquele embaixador dos tempos romanos. Chegar para o mundo e dizer para o mundo: você tem duas opções, mundo. Ou você se rende, porque o meu general está aqui, o Senhor Jesus está aqui atrás de mim. Ou você se rende e vive. E interessante, você ainda vai viver pela eternidade. Ou você insiste em lutar e morre. E infelizmente essa morte também é eterna. O nosso papel como igreja é esse, não é negociar com o mundo. Não é chegar ao mundo e dizer como é que nós vamos conviver pacificamente. O nosso papel é dizer: Cristo nos mandou dizer isso, a Escritura fala isso. Diante dessa demanda do mundo, a minha resposta é essa. Goste você ou não, sinto muito se você não gostar. Esse é o papel da igreja, e a igreja somos nós. Não se esqueçam disso. A igreja não é a organização, a igreja é o organismo, que aos olhos do mundo aparece pela organização, mas nós que estamos aqui atrás, nós somos a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. E a sua fala diante do mundo para viver de acordo com a Escritura é: ou você se rende e vive, ou você luta e morre. Não há terceira via. E essa é a nossa palavra diante do mundo. O resultado, portanto, de viver diferente disso, viver com base na vã filosofia, é o contrário, é secularizar a igreja, porque quando juntamos mundo e igreja, o mundo não se cristianiza, mas a igreja se seculariza. Prestaram atenção nisso? Essa frase é novinha, acabei de inventar. Anota aí, alguém me manda depois que eu gostei dela. Vou repetir. Será que eu consigo, gente? Ela é tão novinha que eu ainda não decorei. Quando nós juntamos, se eu errar você me corrige. Quando nós juntamos o mundo e a igreja, o mundo não se cristianiza, mas a igreja se seculariza. Acertei? Obrigado, gente. Isso desfigura a fé da igreja, isso desfigura a nossa fé, e quando nós fazemos isso, não podemos mais dizer que vivemos de acordo com a Escritura, porque viver de acordo com a Escritura é dizer diante das oposições externas e internas: este é o meu elo com o Senhor, esta é a base da minha vida, é aqui que eu me apoio, com todas as nossas imperfeições, com toda a poeira que pegamos pelo mundo, pelo caminho, nós continuamos sendo povo separado, santo, eleito do Senhor, e a despeito das nossas idiosincrasias individuais, nós estamos sim debaixo do senhorio de Cristo e estamos sim vivendo de acordo com a Escritura, se sobre ela estivermos pautados. Isso gera inimizade com o mundo, mas a Escritura diz que nós temos inimizade com o mundo. Então, se o mundo for seu inimigo, dê graças ao Senhor. Não é gostoso andar com um monte de gente dando pedrada em você, não seja masoquista, mas faz parte da nossa caminhada cristã e devemos absorver isso como privilégio dado pelo Senhor. Colossenses 1, Paulo fala disso, o privilégio de sofrer porque você está completando o próprio sofrimento de Cristo. Parece que Paulo ali diz que Cristo deve ter deixado uma parte para a gente. Graças a Deus não foi a cruz, até porque não poderíamos fazer nada nela. Mas alguma coisa que faz parte da nossa caminhada, o Senhor deixou para nós, e Paulo parece falar isso em Colossenses capítulo 1. Nós, portanto, a depender do que vivemos, podemos pregar o nome de Jesus sem pregar o próprio Jesus. Se secularizarmos a nossa fé e deixarmos de viver de acordo com a Escritura, nós podemos andar com esse livro embaixo do braço, podemos abri-lo, pregar, podemos ter sermões belos, algumas pessoas chorando no meio do sermão, uma belíssima oratória, mas nós talvez estejamos falando, pregando o nome de Jesus sem pregar a essência e a pessoa do próprio Jesus.
é uma desfiguração absoluta do uso do nome do Senhor e do seu senhorio, quando nós o usamos de forma espúria também, a partir de uma fé, de uma teologia sem a base na Escritura. Nós, portanto, devemos pregar Cristo e pregar que somente Ele salva. E isso não pode ser apenas com palavras, mas tem que ser com vida. E aí nós voltamos para aquele princípio do saber e do viver. A salvação traz a libertação. É nesse ato que nós somos libertos, e é por sermos livres que nós podemos olhar para a Escritura e dizer: eu quero andar de acordo com isso, eu quero andar de acordo com esses preceitos. Não no sentido da escolha inicial, que nós não tínhamos essa habilidade porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas uma vez que o Espírito Santo iluminou, nos deu conhecimento, nos conduziu à verdade, agora Ele também diz: vocês precisam ser santos. E na santidade eu preciso olhar para esse livro, na busca pela santidade, eu preciso olhar para esse livro e dizer: eu quero andar de acordo com ele, com limitações, é bem verdade, até o final da minha vida, mas eu quero andar de acordo com ele. E viver de acordo com as Escrituras, viver as Escrituras na sua essência, representa estar apto a levar libertação aos cativos a partir do que eu sei e a partir do que eu vivo. Às vezes nós somos tomados por um sentimento de humildade que não é humildade, é uma procrastinação de fé. Nós precisamos trazer de volta à nossa mente que nós fomos chamados para trazer libertação aos que estão algemados pelo inimigo. E nós às vezes queremos funcionar como os crentes mais humildes que existem e confundimos o que é ser humilde com o que é ser estagnado. E nós simplesmente deixamos de ser igreja, deixamos de viver o ser igreja, e com isso nós deixamos para Deus a tarefa de trazer outros para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. A obra de Deus não vai parar, mas nós poderíamos ser talvez colaboradores melhores, e nós nos apegamos a algumas ferramentas que são nossas, não são nem da Escritura, nem de Deus, e com essas ferramentas nossas, nós nos acomodamos, nós vivemos a beleza do Evangelho, nos maravilhamos com o Evangelho, glorificamos a Deus pela salvação e sentamos para esperar a glória eterna. E não foi esse o nosso chamado foi: enquanto estamos andando, vamos pregar o Evangelho, fazer discípulos, levar pessoas à libertação, libertá-los das algemas do diabo, de Satanás, e levá-los para a comunhão dos santos, encaminhá-los ao batismo, fazer deles membros comungantes do reino, nessa expressão visível, física da igreja do Senhor, que são as igrejas locais. Esse é o nosso papel. Se não estamos fazendo isso, estamos errados. E, gente, erro diante do Senhor é pecado. Então nós precisamos consertar os nossos caminhos muitas vezes e dizer: sim, eu quero viver de acordo com a Escritura. Viver de acordo com a Escritura é também propagar a Escritura de tal forma que o reino de Deus seja povoado por seus eleitos, que os eleitos que estão ao nosso redor ouçam o chamado do Senhor através de nós, porque essa é a forma comum que Deus estabeleceu para chamar o seu povo. É a igreja do Senhor falando, abrindo a sua boca, testemunhando, vivendo, e é assim que os eleitos são chamados. Essa palavra que nós pregamos, com base na Escritura, volta aquele ciclo: palavra, iluminação, conhecimento e vida. E cada um de nós que leva a palavra a alguém, esse ciclo é retomado naquele alguém. E assim o Senhor vai propagando e multiplicando o seu povo até que chegue o número dos eleitos. E aí o Senhor vem nos buscar. Amém? Eu estou doido para ir embora. Fiquem tranquilos que eu não tenho nenhum estímulo suicida, mas eu estou doido para chegar lá, né? Se nós não pregarmos Cristo, como eu disse antes, alguma coisa vai entrar no seu lugar. Se nós estivermos já salvos, se nós estivermos no seio da igreja e não pregarmos o senhorio de Cristo, não pregarmos a pessoa de Cristo, não pregarmos o Senhor como base, nós vamos permitir que um hiato se forme e alguma coisa entre lá. Tem um livro, Você se torna aquilo que adora, se não me falha a memória. Alguém lembra do nome?
É isso mesmo, você se torna aquilo que adora. É um livro, eu acho que da Vida Nova, não sei se tem aqui na livraria, mas é um livro interessante, porque ele fala exatamente disso. Você tira Deus do lugar e coloca outras coisas, e a capa do livro é uma capa verde, musgo, e tem um bezerro de ouro ali na capa, e é exatamente isso, você tira Deus do centro, você tira Cristo da centralidade da fé cristã, o que é altamente contraditório. Se Cristo não está lá, não é mais fé cristã, é uma outra fé qualquer. Mas nós insistimos em chamar de cristianismo alguma coisa que já tornamos secularizado, mundanizado, e continuamos chamando aquilo de cristianismo. Ora, se nós tirarmos Cristo, vamos colocar outra coisa, e se precisamos adorar alguma coisa e Cristo não estiver lá, vamos adorar essa outra coisa. E às vezes são coisas sutis, não necessariamente um ídolo que você visualize, mas às vezes são pequenos ídolos do coração que estão ali no lugar de Cristo. E às vezes Cristo até está ali de alguma forma, mas na tangência da fé. E Cristo de lado, isso não é cristianismo. Cristo tem que estar no centro. Bom, aqui, meus irmãos, deixa eu ler um trecho aqui para vocês de um discurso que Bonhoeffer fez quando ele esteve nos Estados Unidos. Eu nem me lembro do ano, em algum lugar devo ter anotado, mas ele falou o seguinte diante da igreja americana. Ele foi aos Estados Unidos e depois, quando ele voltou para a Alemanha, ele foi preso, e dali ele já ficou e foi morto ao final, bem no finalzinho da Segunda Guerra. Deus não concedeu ao cristianismo americano reforma alguma. Essa foi a opinião de Bonhoeffer nessa exposição que ele fez. Ele lhe deu vigorosos reavivalistas, clérigos e teólogos, mas nenhuma reforma da Igreja de Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. Antes disso, ele conceituava que a América do Norte já tinha recebido a resultante da reforma europeia. Claro, entendemos através dos puritanos, mas o que ele diz é que a Igreja dos Estados Unidos se sedimentou, se assentou sobre os seus louros e precisava de uma reforma já como igreja norte-americana. É isso que ele está dizendo que não aconteceu. Mas nenhuma reforma da Igreja de Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. A teologia americana e a igreja norte-americana como um todo nunca foram capazes de compreender o significado da censura pela palavra de Deus e tudo o que isso significa. Do primeiro ao último, eles não entendem que a censura de Deus toca até mesmo a religião, o cristianismo da igreja e a santificação dos cristãos, bem como que Deus fundou sua igreja para muito além da religião e da ética. Na teologia norte-americana, o cristianismo ainda é essencialmente religião e ética. Por causa disso, a pessoa e a obra de Cristo na teologia vão permanecer em segundo plano e, por longo prazo, ficar incompreendidas, porque não são reconhecidas como o único fundamento de julgamento e de perdão radical. É claro que não preciso dizer para os irmãos que ele está falando isso de forma genérica. Muita gente boa está lá e nós sabemos disso. Mas ele está falando isso como um apanhado geral daquilo que ele encontrou lá. E quando eu leio isso a respeito da América do Norte, lá para os anos 40, eu pergunto, e hoje, no Brasil, como é que nós estamos? Em que bases a igreja do Senhor Jesus no Brasil está funcionando? Existe uma igreja aqui? Claro, graças a Deus. E nós estamos nela. Louvado seja o Senhor por sua igreja nessa terra. Mas como é que nós temos vivido? Nós temos vivido, a igreja do Senhor tem vivido de fato com base na Escritura no nosso país? Será que nós precisamos falar como Bonhoeffer falou? Nós precisamos de uma reforma protestante no Brasil? São perguntas que nós precisamos nos fazer de forma muito séria. E essas perguntas não estão circunscritas aos círculos acadêmicos, elas precisam estar entre nós, no nosso coração. Porque nós somos igreja do Senhor. E o mover do Senhor está aqui, é na igreja. O que ocorre quando as relações de moralismo substituem a Escritura, que foi isso que Bonhoeffer, nas entrelinhas, acusou a igreja americana? Vocês entraram por um caminho de moralidade, mas essa moralidade, esse moralismo não necessariamente quer dizer vida com base na Escritura. É muito mais uma preocupação com isso pode, aquilo não pode, do que o que a Escritura me fala a respeito disso e daquilo. E nesse sentido ele fez a acusação. E então nós entendemos que a moral cristã é a resultante
de uma vida com Deus pautada na Escritura. E por que eu falei isso? Porque a moral é a parte do nosso estudo dentro, enfim, como consequência da própria ética, que nos permite tomar as decisões. É com base no conhecimento da moral que nós entendemos de onde vêm as nossas decisões, como é que nós tomamos decisões. E se a nossa moral for advinda de uma ética totalmente cristã, pautada na Escritura, a tomada das nossas decisões no dia a dia vai ser também uma tomada de decisão com base na Escritura. É nesse sentido que nós temos, infelizmente, a observação que nós fazemos, temos uma observação a fazer, que a vida moral parece ser, essa vida moral desprovida da conceituação da ética cristã e da própria Escritura, parece ser um guia mais comum e mais presente da nossa vida na igreja brasileira também, do que a própria aferição do que deve ser a minha moral com base na Escritura. Ou seja, é como se eu pulasse uma etapa. Eu venho, me torno cristão, eu passo a comungar, eu leio a cartilha da minha igreja e pulo a Escritura e vou direto para a moral. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que passar pela Escritura, eu tenho que ser discipulado, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, sair do leite para a comida sólida. Então eu me torno apto a tomar decisões com base na Escritura. Nós lutamos contra algumas coisas contra as quais não deveríamos lutar e abrimos a guarda contra coisas das quais deveríamos nos defender. Nós lemos Efésios 6, mas vamos lutar insistindo em lutar com as nossas próprias armas. A advertência: essa guerra não é de carne e sangue. Essa guerra é espiritual, essa luta é espiritual. E eu falei para vocês lá no começo que uma das possibilidades de oposição era também espiritual. Talvez seja a menos visível aos nossos olhos imediatos, mas ela talvez seja a número 1, porque dela derivam todas as demais. No entanto, nós lemos Efésios 6, sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra dominações de ordem espiritual. No entanto, nós pegamos a nossa espada de carne, o nosso escudo de sangue e vamos lutar contra os principados e potestades. A nossa tendência natural é gerar armas humanas, armas teológicas, eclesiológicas, que não são armas ruins, mas elas deveriam ser armas coadjuvantes e não armas principais. Nós então geramos um reducionismo na nossa ação espiritual, que nos conduz a uma pequenez de fé em ação. Vejam bem, meus irmãos, tudo isso está intimamente conectado. As coisas não se desconectam. É como se fosse aquela brincadeira de dominó, que você põe um monte de dominó, se o primeiro cair, cai tudo junto. E nós temos uma interconexão de todos esses fatos. E quando nós chegamos às decisões que nós tomamos, se essas decisões atingem essencialmente o universo espiritual, e se esse universo espiritual sofre um reducionismo de nossas ações, nós vamos viver uma fé pequena. E a fé pequena, eu falei lá atrás a respeito da expressão da nossa fé, ela por si própria não nos retroalimenta. Não é fé pequena naquele sentido, se você tem muita fé, vem aqui que vai ficar rico. Não é nesse sentido que eu estou falando, é fé no sentido bíblico da palavra. Nós, portanto, precisamos rever sim alguns conceitos na nossa caminhada. Nós precisamos rever todo o tempo os nossos conceitos com Cristo no centro. E uma vez que nós visitamos todas essas coisas sobre as quais estamos falando, nós podemos começar a responder: sim, é possível viver de acordo com a Escritura. O que talvez não seja verdade é que, quando analisarmos a nossa própria jornada pessoal, talvez não estejamos vivendo de acordo com a Escritura. Essa é a má notícia, má possível notícia. A boa notícia, e essa não é só possível, ela é real, é que todos nós podemos rever os conceitos do Senhor na nossa jornada, podemos parar a nossa vida, podemos pedir ajuda do Senhor e o seu Santo Espírito haverá de nos dar a sua ajuda. E nós podemos sim viver de acordo com a Escritura, caso não estejamos fazendo. Esse é o chamado do Senhor para a sua igreja. O chamado para o mundo é arrependa-se, o chamado para a igreja é santifique-se.
E o chamado para a nossa vida de hoje, para viver de acordo com a Escritura, é simplesmente colocar novamente os pressupostos da Escritura no lugar certo, Cristo no centro, e passar a desenvolver uma essência de vida que depõe a favor disso tudo. Michael Horton diz o seguinte: é hora de começar a ouvir a voz de Deus na Bíblia novamente, de levar nosso Senhor do pacto mais a sério que a nós mesmos, às vezes invertemos isso, bem como o amplo público secular que precisa ser salvo de sua autofala. Pode ser simplesmente que a estratégia mais relevante, especialmente em nosso contexto, seja destacar esses pontos nos quais a verdade de Deus desafia nossas próprias meias-verdades e mentiras, em vez de minimizá-los. Isso aqui, tornando isso prático, é mais ou menos o seguinte: você vive com um irmão do seu lado na igreja a vida toda, e você tem convicção que o irmão vive de forma bíblica ali, aferrado à palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Mas quando um determinado assunto vem à tona, e de forma pessoal, o coração daquele irmão não gosta do que a Bíblia diz, às vezes ele prefere ficar com o coração dele. Não, eu acredito na Bíblia em tudo. Agora, nesse pedacinho eu acho que pode ser diferente. É mais ou menos disso que Horton está falando, quando nós temos as autofalas que nos levam às meias-verdades ou às mentiras. A Bíblia é toda. Nós não podemos tirar um pedacinho dela. Ela é todinha. E é toda ela inspirada para o nosso crescimento espiritual. E se o Senhor nos exorta, se a palavra ali está meio pesada, é porque nós precisávamos daquilo. E como Pai que nos ama, o Senhor também nos corrige. E é nesse sentido que nós vamos. Eu estou indo já para o final, para poupar você e você ficar animado para a próxima palestra, então, sem que você se canse demais. O Hernandes Dias Lopes, pastor contemporâneo nosso aqui do Brasil, ele tem um texto, um livreto a respeito, e nesse livreto ele trata da viúva, da farinha, do veneno, daquele conjunto de coisas, mas no final, e ele faz uma comparação, que não cabe aqui agora, mas ele no final deixa um trecho que é muito relevante para o que nós estamos falando. O livreto é muito singelo, mas ele traz algo muito rico, que diz o seguinte: igrejas ensinam que a palavra é infalível e inerrante, mas poucas hoje anunciam que ela é suficiente e necessária. Esse necessária foi eu que botei aqui. O grande lema da reforma era sola scriptura e tota scriptura. Devemos pregar só a Bíblia e toda a Bíblia e nada além da Bíblia. A esperança para a igreja brasileira passa pela volta à pregação bíblica. Chegará o tempo, aqui ele se refere a algumas, como é que eu vou chamar? Modernidades. Chegará o tempo em que as pessoas se sentirão cansadas dessas novidades. As novidades que hoje enfeitam as vitrinas da fé são como gomas de mascar, perdem a doçura e com o tempo as pessoas começam a mastigar borracha. Avançando mais um pouco, num outro texto também que tem textos do Boyce, do MacArthur, nós vemos algumas verdades, e aqui eu já estou indo para a parte de conclusão. Doutrina, culto e vida têm que ser absolutamente dependentes da Escritura. Doutrina, culto e vida. Tá? E não se esqueçam que o culto, ele tem dois aspectos: o formal, aquele que nós estamos reunidos em comunhão, e o da vida. Tá? Se você tem uma bênção apostólica para a sua vida e sai do culto da vida, tem alguma coisa errada. Tá bom? Nós temos o culto formal, que tem início, meio e fim. O culto é em congregação, é em comunhão, é em comunidade. Mas há um culto de vida, esse tem que prosseguir por toda a sua existência. Então, doutrina, culto e vida são totalmente dependentes da Escritura, porque somente dessa forma é reafirmado o nosso compromisso com Deus. E nós precisamos, juntamente com o retorno à Escritura e à sua pregação sólida, nos lembrar também de uma volta ao estudo e à conceituação concreta no nosso coração de quais sejam os atributos de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos afastamos de Deus porque achamos que apenas alguns dos seus atributos são válidos. Deus é tão amoroso,
Sim, ele é totalmente amor, mas ele também é justo. Ele também se ira contra o pecado. E nós precisamos ter em mente todos os seus atributos que nos foram revelados. Eles são importantíssimos para nós. E dentro de tudo isso, nós precisamos voltar em comunhão a um bom conceito bíblico do que seja adorar ao Senhor. Se nós tivermos uma vida, nós podemos voltar a adorar ao Senhor como Ele quer. E aqui eu não vou fazer apologia de nenhum tipo de adoração, porque isso vai muito além de música, vai muito além de artes, vai muito além de estarmos juntos. Adoração no sentido da sua mais profunda relação semântica. E essa restauração que nós precisamos passa por ler e expor a Escritura, confessar pecados, cantar hinos e louvores adequados. O próprio Boyce diz como é importante nós recuperarmos os hinos da nossa tradição histórica e prestar culto que glorifique a Deus. Se nós estivermos dentro desse conjunto de coisas, nós podemos então dizer o seguinte, e com essa sentença eu termino: o princípio da reforma que dita a inerrância, a necessidade e a suficiência da palavra de Deus, o sola Escritura, mais uma vez se torna válido e eficiente. Defender a fé cristã é defender a Escritura. Viver a fé de forma testemunhal é ser parte efetiva do corpo de Cristo em meio ao caos desta geração. Portanto, em resposta à pergunta, será que nos baseamos mesmo na Escritura? Nós precisamos respondê-la com seriedade, mas é totalmente possível viver com base na Escritura. Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja.